Na semana passada, nós começamos a estudar, já entramos no assunto da bomba, lembra? O coração, a gente carrega uma bomba dentro do peito. E basicamente a origem do assunto do coração, da questão da condição humana, foi porque eu fiz a pergunta que ninguém quis fazer ainda. Então por que Deus permite a tentação? Por que Deus permite o diabo vir, ficar te oferecendo as coisas, ficar te jogando ideia ruim, desobedece, sai fora do caminho? Por que Deus permite, na grande tribulação, o Senhor vai permitir que o instrumento de Satanás, que será o anticristo, que está breve aí. Aliás, antes de entrar no nosso assunto, eu até anotei aqui, ó. Foi dia 4, uma terça-feira, estava lá eu, na minha casa, 21h54, assistindo o jornal da Manchete, né? Eu ainda conheço por Manchete, é Rede TV, né? Assistindo o jornal da Manchete, e o comentarista econômico, eu vou citar isso principalmente para os novos aqui, né? Para a gente pensar, estar atento. As coisas estão acontecendo aqui na nossa cara e a gente não está vendo. Ou estamos, né? Porque a palavra fala que a profecia, a palavra profética, aquilo que o Senhor revela, né? Ela é como a luz. Luz para os meus caminhos é a tua palavra, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E tem uma passagem em Pedro também que fala que a profecia, a palavra profética, ela é como uma candeia. É uma... Nós da roça aqui, né? Eu não sou da roça não, mas ele é. Usa muito a lamparina, né? Lembra a lamparina? Aquela onde põe o querosene, tem um barbante assim, onde você põe fogo, ele fica embebido no querosene, né? Então só o querosene vai queimando. Aquilo é uma lanterna da roça, né? Hoje em dia você põe 2 pilhas, gira o negócio. Mas aí a lamparina, inclusive na época de Cristo, não tinha pilha Rayovac, não tinha lanterna, era na lamparina. A palavra chama de candeia, né? É um receptáculo onde tem o azeite, o óleo, o combustível e a coisa ali que pega fogo, o pavio. A candeia, ela ilumina ali pertinho só um clarãozinho ao seu redor. Mas Pedro diz que a palavra profética é como uma candeia, é como uma lamparina que ilumina no lugar escuro até que o dia chegue. Então até que as coisas que o Senhor já profeticamente nos avisou que iriam acontecer, até que elas aconteçam, pela fé nós temos certeza. Você vê, isso foi escrito. A Bíblia terminou de ser escrita há 1900 anos atrás. Foi logo nos primeiros 100 anos do cristianismo, ela já estava completinha. Uma coisa que foi escrita há 1900 anos atrás. Faltava muito tempo para acontecer. Mas quem viveu naquela época, pela fé, acreditava. Não, o Senhor vai arrebatar a igreja, vai surgir um líder mundial que vai tomar conta das coisas, ele vai se virar contra Deus, ele vai perseguir a tribulação, aquela história toda. Quem viveu há 1000 anos atrás, ainda faltava um tempão, né? Nós estamos mais perto do que quem viveu há 1000 anos atrás. Mas ele já cria pela fé. Isso um dia vai acontecer. Porque à medida que o sol vai levantando no horizonte, aquilo que você precisava chegar com a candeia lá pertinho, né? Já está clareando. Já vai ficando mais... Você já começa a perceber os contornos. O sol vai se levantando, o dia da alva vai chegando. A candeia, quase no momento em que a profecia se cumpre, em que o anticristo, por exemplo, estiver sentando lá em cima do propiciatório, dentro do Santos dos Santos, né, sujando a calça dele de sangue, né, sentando lá em cima do propiciatório, lá dentro do templo tribulacional, você vai estar chegando com a luz profética falando, daqui 2000 anos o anticristo vai estabelecer a abominação desoladora. Ele vai entrar dentro do templo tribulacional e falar, me adorem, eu sou Deus.
Há 2000 anos atrás isso estava longe. Há 2000, à medida que você vai aproximando, vai chegar uma hora assim que você vai chegando com Daniel, Mateus 24 e Apocalipse, o homem já está na sua frente sentado, você nem precisa mais da candeia. Virou fato. Aquilo já é fato, era profecia. Um dia os vales de ossos secos vai crescer tendão, vai virar carne, etc. Ezequiel 37 é uma profecia que, com linguagem figurada, que apontava para a reunião de Israel que aconteceu 14 de maio, ou 10 de maio, eu sempre confundo 14 com 10, de 1948. É uma profecia. O Ezequiel escreveu ela no ano 550 a.C., ela veio se cumprir em 1948. Então quem tinha a palavra profética candeia já sabia, ele tinha certeza, nada indica que Israel um dia vai ser nação, mas a Bíblia diz que vai. E quem creu nisso, viu a profecia se cumprir em 1948. Nós cremos que vai chegar um período de tribulação como nunca houve nesse planeta, que vai ter um líder mundial que vai ser contra Deus, que vai marcar a humanidade, etc. Quanto mais o tempo passa, mais isso está perto de acontecer. Exatamente. Na hora que estiver acontecendo, não precisa nem de profecia, falando um dia vai acontecer, já é fato. E nós cada vez mais estamos caminhando em direção à consumação daquilo que o Senhor falou. Aí, voltando ao assunto, agora no dia 4/10, terça-feira, às 21h54, eu lá assistindo o jornal da Rede Manchete, o comentarista econômico falando o seguinte, vocês sabem que desde 2003 para cá, na realidade, 2008 a coisa intensificou, tem acontecido estremecimentos econômicos. A economia mundial está meio instável. Um país quebra, o outro também quebra. Por exemplo, a Grécia está tendo problemas de caixa, né? Ela está quebrando, a Grécia está quebrando. O PIB dela está sendo gasto praticamente com dívida. Ou seja, tudo que ganha é para pagar a dívida. Às vezes a gente fica nessa, né? E um governo quebrar é preocupante. Principalmente porque as economias são todas interligadas. É um mundo, como é que fala? Globalizado. Tudo é muito dominó. Uma coisa que acontece lá, a Dilma resolve mexer nos juros, que aí o cara da esquina resolve aumentar o preço, que aí o dinheiro que eu ganho no táxi não compra. A coisa é um dominó. A Bolsa de Nova York afeta a Bolsa de Brasília, que afeta a Bolsa de São Paulo, que afeta minha moeda. Era para sobrar 60 centavos, só tem 25. Né? Umas coisas vão afetando uma a outra. E o governo quebrar é uma coisa, preocupante, porque afeta outros governos. É um dominó, bolsa, etc., sistema econômico. E esse comentarista econômico falando que estava preocupado, que a crise está se aprofundando, porque, além de governos, também está afetando bancos. Então, o banco que emprestou dinheiro para a Grécia quebra, o banco quebra. Se o banco quebra e outro banco a quem ele deve, aí a coisa vai quebrando, vai dar um efeito dominó. Então, um tem que ficar segurando o outro. A Alemanha fala, eu dou 20, aí o Brasil eu dou 5, vão fazendo vaquinha, vão lá, dá esse dinheiro para a Grécia ficar em pé mais um tempinho. Fizeram isso com a Espanha, com Portugal, com a Itália, tá desse jeito, estão tampando, estão remendando. Colocando, como diz o Senhor, colocando remendo de pano podre em pano podre, de pano novo. A coisa vai remendando, tampa um buraco aqui, igual aquele desenho animado, já viu? O cara tampa com o dedinho e vaza lá. Aí põe o dedo do pé. Ele vai tampando tudo, tentando conter a explosão do dique, né? Mas não adianta. Aí esse comentarista, ele falou, ó, eu tive conversando hoje com o Delfim Neto. O Delfim Neto é um gênio da economia, ele já foi nosso ministro da economia, ministro da fazenda durante os governos antigos, os governos militares, não sei se vocês lembram, o governo Geis, o governo Médici. Aquele gordão. Ele não é velho, ele é experiente. Já deve estar. Já dá catedrático, né? Entende muito. E ele falando, olha... como é que foram os pontos aqui? Ele citou a preocupação do Delfim Neto com a quebra dos bancos, para quem a Grécia devia. Isso é preocupante porque isso caracteriza um aprofundamento da crise, agora já está atingindo o sistema bancário.
E isso tem acontecido em ondas. Aconteceu em 2003, a crise em 2008, uma agora mais recente esse ano. E ele diz que isso vai continuar acontecendo e se aprofundando. E ele falou algo que todos os economistas têm falado. A única solução é encontrar um nome de consenso. Está percebendo a coisa? A situação mundial está de uma tal maneira, a coisa vai convergir de uma tal maneira que todos estão chegando a um consenso. Isso só vai ter solução. Essa questão de crise, ondas de crise, governo quebrando, banco quebrando, essa instabilidade econômica que ameaça se espalhar por todo o planeta. Um buraquinho aqui, enfia o pé ali, enfia o dedo no outro buraco, vai segurando para não explodir. Mas é tampando só com a pneu. Uma hora estoura. Falei, tem que solucionar, não é remendar. E a coisa só soluciona, todos os economistas só conseguem vislumbrar uma solução, um nome de consenso. Um homem que tenha um nome forte o suficiente para aglutinar os interesses. Qual que é o seu problema, Espanha? O seu problema é dívida, o seu problema... Um cara que tenha capacidade de equacionar, de pegar, falar, o que você tem? O que tá, igual Jesus fez, o pessoal está com fome, o que vocês têm aí? Me dá o pão e o peixe aí que eu dou um jeito. É isso que ele vai fazer. O problema um gênio, alguém que tenha capacidade econômica, capacidade política, nome forte, um nome de consenso, alguém que aglutine interesses e que tenha capacidade de gerenciar, de resolver isso. E esse nome vai aparecer. Pois é, todos têm falado isso. Precisamos de um homem, precisamos de alguém, precisamos de um líder, precisamos de um ícone. Porque o ser humano ele consegue raciocinar melhor e resolver melhor os seus problemas quando ele está debaixo da segurança e da tranquilidade de alguém que segura a onda. Deixa comigo que eu seguro. Eu dou um jeito aqui. É isso que está faltando. Tem 2000 anos que a palavra falou isso. Que vai vir um líder mundial, que vai equacionar, solucionar. Só que, como sempre, né, a síndrome da Gillette, nossa, quanto poder eu tenho, aí isso vai subir a cabeça dele, depois de 3 anos e meio ele vai achar que é Deus. 3 anos e meio primeiro, a síndrome da Gillette. O cara sobe em cima da Gillette assim e está achando que é alguma coisa. Ele está a uma Gillette de altura acima dos outros. Não fala assim que às vezes o cara sobe na Gillette e quer mandar nos outros. Estou uma Gillette acima de vocês, olha lá. Uma micra de altura. Uma mulher coloca um salto alto, já está mais alto. Então, eu estou falando essas coisas só para os irmãos. Eu não sei se vocês já observaram, a nossa ênfase aqui é a importância da palavra de Deus. O salmista fala, Senhor, eu amo a sua palavra. Senhor, sua palavra, nossa, ela é doce, ela me protege, ela é luz, ela é escudo, ela é caminho, ela é sol. Ele não conseguia achar adjetivos. Ele ficava inventando comparações, para falar, nossa, o tanto que eu dependo disso, sem isso aqui eu não vivo. É isso que tem que nos impregnar. A palavra é tudo, sem a palavra não acontece nada, sem a palavra você está exposto. Inclusive, só dando um antepassando, eu estou estudando para nós já a questão da armadura, eu estou descobrindo que, já viu, imagina... Oi? Nós vamos começar a estudar domingo que vem. Armadura de Efésios. Já viu aquela paintball? Junta 20 caras e resolve detonar um só. E começa a descarregar aquelas arminhas. Esse é o crente. Eu estou descobrindo que, pelas palavras no grego, que o crente ele é aquele assim que fica todo mundo dando tiro e ele não se defende, ele só vai passando. Ele tem uma tarefa a cumprir com todo mundo jogando bala nele. E ele cumprindo a tarefinha dele. É essa que é a nossa posição. É de avançar tomando chumbo de tudo quanto é lado. Por isso que tem que pôr armadura. A gente é burro de andar sem armadura. Eu estou me sentindo cada vez mais burro. Então, por que Deus permite a tentação? Por que Deus? Isso tudo foi para enfatizar a importância da palavra de Deus. Por que a gente estuda? Acorda, gente, fica esperto. Vocês não vão chegar nem a ter filho. Acho que a Elane vai chegar nem a ser vovó, não vai dar tempo. Eu fico brincando aí, brincando, só uma brincadeira, né? Eu fico brincando aí que Jesus vai voltar no dia 21 de maio de 2029.
às 9 horas da manhã, horário de Jerusalém, mas isso é brincadeira, isso é brincadeira. Estou só brincando que Jesus volta agora dia 21 de maio de 2029, às 9 horas da manhã, horário de Jerusalém. Isso é brincadeira. Porque, na realidade, acho que vai ser antes. Não vai dar tempo, não. A economia mundial aguenta tanta pancada. Será que nós, né, vamos ter que esperar tanto por esse Salvador? O mundo está esperando. Se nós somos do mundo, né, então nós estamos esperando também, não é? Amém, irmãos? Olha lá, até o pastor falou amém para coisa errada. Quer dizer que nós somos do mundo e estão esperando o anticristo. Amém. Como é que é? Exatamente. Por que Deus permite a tentação? Resposta, Deuteronômio 8:2. Que nós vimos aí. Hã? Exatamente, provar o coração. Deus, né, nós já citamos, ele conhece todas as coisas, Salmo 139, se você for para o abismo, ele está lá, subir ao céu, ele lá também. Lá estás também. Não é? Para onde me ausentarei da tua face? Então o Senhor, todas as coisas ele conhece. Os olhos dele estão sobre toda a terra, conhece o bom e o mal. Oi? Deuteronômio 8:2. Mas o Senhor quer que nós saibamos o que é para você saber a bomba que você carrega. Ele já sabe. Deuteronômio 8:2. Recordar-te-ás, falando com Israel, de todo o caminho, nós citamos esse versículo aqui há muitas semanas atrás, pelo qual o Senhor, na questão do não tentarás o Senhor teu Deus, né? Pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te pereizar. Lembra do peirazo? Eu falo a palavra peirazo, eu lembro dele, que ele é o mais aqui na frente, ele é o primeiro para quem eu olho falando peirazo. O Senhor estava peirazando Israel no deserto. Assim como ele permite que o inimigo nos peiraze, né, nos tente. Para te provar. Olha o porquê da provação. Para saber o que estava no teu coração. Se guardarias ou não os teus mandamentos. Então no deserto, o Senhor provou Israel. E quando o Senhor permite que nós sejamos peirazados, provados, tentados, o Senhor está permitindo isso para quê? Para que seja conhecido o que está no nosso coração. Você está aqui é porque você é uma vaquinha de presépio? Porque o papai mandou? Ou porque você quer, porque você ama o Senhor? Entendeu? A ação em si, a professora fala, vai lá e cata imediatamente o que você jogou no chão. Você pode agir lá, pegar, porque você ama a professora, porque você está arrependido do seu ato de ter jogado papel de bala. Né? Ou você vai com raiva, xingando. Você fez, mas você não fez. Você fez, a sua mão, o seu coração não fez. Entendeu? Você não fez aquilo porque você quis, foi alguma escolha sua, foi voluntário. A professora nem mandou, você já sai durante o intervalo procurando papelzinho de bala no pátio. Eu não, vou colaborar com a limpeza da escola. Eu não jogo papel de bala, eu cato papel. Eu sou preocupado com o meio ambiente. É uma questão de voluntariedade, consciência, obediência. Eu quero. Não é porque mandou, não é porque tem que, não é porque hoje é dia de... Aí o coração se revela. Quando uma circunstância surge, quando algo acontece nas nossas vidas, e tudo que acontece, acontece porque o Senhor permite, para que o seu coração se revele. Na hora que você chega diante daquela circunstância, você fala, verdadeiramente Deus é o Senhor, verdadeiramente Satanás é o Senhor. Você vai obedecer um ou vai obedecer o outro? Você vai agradar um? Lembra, você tem que escolher. É certo que você morre ou é certo que você não morre? Então a tentação é algo que Deus... Por que Deus deixa eu ser tentado? Augusto. Porque a tentação é algo que Deus permite em nossas vidas para que nós exercitemos a nossa fé. Isso eu vou desdobrar isso. Para que você tenha que viver no novo homem. Para que você tenha que depender da nova natureza. Para que você tenha que depender do Espírito. Para que você tenha que usar o escudo, a palavra. Para que você tenha que confiar em Deus.
ou não. Aos teus anjos darás ordem a teu respeito que o teu pé não tropece em alguma pedra. Então pode pular. Não, eu vou pular mesmo porque eu estou desconfiado que Deus, ele fala que segura, mas não segura, viu? Eu sempre tive essa desconfiança. Tudo bem, eu nunca testei não. A palavra, ela foi apresentada, eu creio nela, mas eu ainda não tive a oportunidade de vivenciar. Ainda não tive uma circunstância na minha vida que exigisse que eu vivesse o que está sendo pedido aqui. Aí a circunstância surge. Deus permite. Aí é a oportunidade que você tem. Aparece um diabo que fala: Deus não segura sua onda, pula para você ver. Deus fala que você é filho, mas eu estou desconfiado porque não é, porque que pai que deixa o filho passar fome? Então ele vai vir fazer uma crítica da circunstância, vamos dizer assim, para que e Deus está permitindo aquilo para que o seu coração seja desafiado. Bem, o que Satanás está apontando é legítimo, procedente. Ele até tem razão no fato que ele aponta, mas o fato que ele está apontando corresponde ao que a palavra diz? Vamos checar. Não, a palavra fala que é certo que eu vou morrer. E ele está falando que é certo que eu não vou morrer. Então, a tentação, ela te obriga a decidir. Eu obedeço ou eu não obedeço? Deus está falando a verdade ou Deus está me enrolando? Deus deu tudo mesmo ou tem coisa que ele esconde? Naturalmente, a gente sempre está achando que Deus está com um doce a mais escondido no bolso e que ele está amarrando. Ele já podia ter liberado aquilo, mas não liberou ainda. É o nosso modo natural de pensar. É sempre desconfiando. Até dos nossos pais, mesmo quando eles fazem alguma coisa boa pra gente, a gente já sabe que vai dar, tem coisa boa, mas a gente escuta meio que duvidando, né? Meio que desconfiando. Não, pode ir porque é bom. Será que é bom mesmo? Tô achando que ela tá querendo só que eu coma aquele brócolis horroroso. Entendeu? Parece que sempre é um disfarce para alguma coisa, uma segunda intenção. Né? Papai e mamãe são tão maus que sempre tem uma segunda intenção escondida atrás de cada instrução. Mas não é, é amor. Então a tentação, na hora que você estiver diante da circunstância, por quem está mentindo? Quem quer que eu morra? É Deus ou é o diabo? A tentação vai te obrigar a tomar uma decisão. Uma atitude de obediência ou de desobediência. Vou fazer porque a palavra fala. Não vou fazer porque eu duvido disso que a palavra fala. Então, a tentação vai revelar o seu coração. A circunstância da tentação vai revelar seu coração. Vai revelar sua disposição. Vai revelar sua elicrineia. Lembra? Sua sinceridade. Vai revelar se o seu obedecer. Ele é mecânico, ele é religioso, ele é vaquicopreséppico, ou se ele é espontâneo, voluntário, fruto de um coração alegre, saltitante em obediência, louco para obedecer. Pô, Senhor, já obedeci esses versículos todos aqui, tem mais algum aí? Me revela mais, me ilumina mais. Quem dera, hein? Ele mal consegue cumprir o primeiro. Aliás, já não cumpre nenhum. Eu já falei isso, é impossível. Vida cristã é impossível. Você tem que depender do Espírito Santo. Ele produz através de você. Senão você vai produzir religião, você não vai produzir vida. Eu já falei isso milhões de vezes aqui, né? Se não falei, deveria ter falado. O crente não vive pelo certo e pelo errado. Ele vive pelo que gera vida e pelo que gera morte. E isso muitas vezes pode ser algo certo ou pode ser algo errado. Aí é aquele versículo. Não, teve muitas coisas que o Senhor fez e que Ele nos manda fazer e que Ele pediu que fosse feito, que era decreto do Herodes, é proibido falar de Jesus, mas eles continuaram falando do mesmo jeito. Entendeu? Era errado. Mas isso aí é outra história. Isso são outros milênios. Então, tá percebendo? Agora, acho que não lembro mais se foi a Márcia ou foi a Elaine, na semana passada, que me perguntou assim, ele o quê? Intensifica o quê? É o meu senso de quê? Lembra que eu falei assim que a tentação serviu para clarear e intensificar em Jesus e consequentemente em nós, que nós fazemos um texto de Hebreus que nós vamos ver,
A tentação serve para clarear, para dar mais intensidade no seu senso de vocação e de direção. Aí uma das duas até perguntou assim, é senso de quê? É de vocação e direção. Por quê? Agora nós vamos entender por quê. Por isso que a tentação, ela clareia e ela intensifica, ela deixa mais forte o seu senso de direção e de vocação. Porque, independente do resultado da tentação, se você vai fracassar, se você vai ser bem sucedido, se você vai obedecer a palavra ou não, se você vai seguir o conselho de Satanás ou não, mas a tentação bem sucedida ou não sobrevivida ou fracassada, ela aponta uma área, algo que você precisa corrigir. Então ela está afinando o seu senso de direção. Opa, eu estava caminhando nessa direção aqui, achando que estava fazendo a vontade do Senhor, Ele permite uma tentação, aí eu uma circunstância, uma peirazação, né? Eu permito que eu estava caminhando no lugar errado, a palavra corrige a minha rota. Eu mudo de comportamento em função daquilo que eu vivenciei naquela tentação. Quebrando a cara ou não. Então, ela já serviu para alguma coisa. Ela me mostrou aonde corrigir. Estava eu já meio que desviando e a tentação, eu trombei a cara nela, a palavra me trouxe de novo para a rota. Então, a tentação é algo que Deus permite porque Ele usa para dar uma sintonia fina na sua vida, na sua qualidade de vida, né? Ele corrige a sua direção. E no final da tentação, após ter sobrevivido a ela ou não, você fica com mais vontade ainda de servir o Senhor ou não, né? Porque você decide ali. A palavra, na realidade, o que está te obrigando a uma decisão não é a tentação, é a palavra, né? Porque a tentação, ela é uma oportunidade da ação ou da ineficácia da palavra na sua vida, conforme a sua resposta de obediência ou desobediência. Então, é a palavra que está, na realidade, definindo, que está, na realidade, corrigindo, na realidade, está dando um ajuste fino, né? Já está no futebol, mas eu gosto tanto do Galo que eu quero ver ele nítido na minha televisão, e eu fico ali ajustando, mexendo na antena, seletor. Antigamente era isso aconteceu muito com a gente, um sobe no telhado e outro mexe. Tá bom, não, gira, mais um pouquinho. Lembra? Antigamente, hoje já está acabando isso. Já quase que não é dos seus tempos mais. Então, é quase que daqui a uns dias já não é mais. Né? Daqui a uns dias, os filhos dele vão perguntar para ele, ô papai Isaac, como é que era esse negócio de antena de televisão? Que hoje em dia é um implante digital aqui no canto da íris, né? Ele pisca assim, liga o canal aqui no canto do olho. Ele vai dirigindo e assistindo aqui, né? O jogo. Mas isso é outra história. Aí bate o carro também, né? Então nós temos, é mistério, é necessário, é sine qua non, é imperioso que nós abdiquemos, que nós abramos mão do controle do nosso coração. Desiste de controlar o seu próprio coração. Nós somos incompetentes. Nós não temos competência para lidar com essa bomba. Ela vai explodir na nossa cara. Por isso, por quê? Porque ele nos trai. Isso é assunto de amartiologia, né? O estudo da natureza pecaminosa básico. O nosso coração nos trai. Por quê? Porque o coração ele é o centro catalisador. É o que catalisa. É lá que a coisa acontece. É o centro. Por que o Senhor não pede assim, filho meu, dá-me o teu pâncreas? Né? Por que não é, filho meu, dá-me a sua vesícula biliar? Né? Por que, filho meu, dá-me o teu hipotálamo? Por que ele perdeu o coração? O coração não é literalmente igual eu e o Joel fazendo toda semana assim. Não é aquele músculo pulsante jorrando sangue, não. É um símbolo. O coração é o seu âmago, é a sua vida, é a sua própria existência. É a sua carta. Você chega assim, é o que te representa. O seu coração. É aquela figura de linguagem, o todo pela parte. Lembra? O coração, na realidade, é a sua identidade. É você mesmo. É a integralidade. É todo o seu ser.
está representado ali pela figura coração. Então, quando o Senhor está falando assim, filho meu, dá-me o teu coração, ele fala assim, filho meu, me dá-me você inteiro, eu quero tudo. Uhum. É, exatamente. Ele te representa, ele te resume. Exatamente. Não, não, não é, é o que eu estou falando, não é a questão física, ele é algo simbólico, ele te representa. De vida e de morte, que eu vou falar agora. Por que ele pede o coração? Porque o coração, ele é o centro catalisador, é lá onde a coisa acontece. Para o mal ou para o bem. Ele é o centro catalisador mal, por exemplo, Mateus 15, olha a bomba que a gente carrega. 15, 18 e 19. Sim, me lembro. Eu falei isso hoje ou ontem com a Marluce. Ainda bem que eu estou preparado porque eu fiz IBPG. Não, porque tem coisa. Não, porque a questão é a seguinte, ontem, era de madrugada, ainda estava preparando material. Eu gosto de trazer umas 7 páginas escritas aqui, mas às vezes fala uma, fala duas. Semana passada eu tinha 5 páginas escritas, nós falamos isso aqui. 1/3 de página. Aqui, ó. Dia 2, dia 9. Porque o assunto expandiu. E aí eu até falei com ela assim, engraçado, não precisei nem de anotação, porque eu fiz IBPG. O Senhor colocou aqui, entendeu? Palavra, convive com a palavra. Gastei meu tempinho, pegava ônibus, ia lá estudar no IBPG, igual farão muitos a partir do ano que vem, ou do 2013, não sei. Queremos 12, né? O nome é a palavra, é ela que te salva. Alguém levantou. Alguém? Eu gostaria. Eu já tive inúmeros folhetinhos do Steven, né? Eles são ótimos. Então, é no coração que o mal reside, né? Lá é a central dele, é lá que ele está catalisado. Mateus 15, 18 e 19 diz o seguinte: mas o que sai da boca vem do coração. A boca fala do que o coração está cheio, né? E é isso que contamina o homem, principalmente o 19. É a casa, é lá que eles moram. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É isso aí que mora no nosso coração. Tem uns idiotas. Aliás, Satanás usa a mídia. A mídia é dele, né? Vocês sabem disso. Não confia em tudo que fala lá, não. A mídia vive falando para nós em filmes, em desenhos. Segue o teu coração. Faz o que o seu coração manda. Traduzindo, se lasque, se arrebente, segue essa bomba, essa porcaria, esse trem que vai te jogar num abismo. Corre para a ruína e para a derrota. Seguir seu coração é seguir a morte. Eles moram lá no coração, é de lá que eles vêm. Geraldo é o pastor, Geraldo? Não, mas é o Gira. Muito. Exatamente. Sim. Quinhentos anos atrás. É irmão também. A palavra estando com você, se você soltar,
fez uma ilustração. Você está comprometido, exatamente. É o que eu te falei, o coração é a integralidade. Com a palavra. Nós vamos ver isso detalhadamente, que tem... Porque na verdade a palavra... Isso nós vamos ver na armadura. De acordo com o utensílio que você tem que usar para se defender, você consegue entender o que é que o inimigo pretende. Só para pegar carona nesse livro do Pastor Stevens, né, que fala sobre a câmara, o livreto, né? O livreto, as câmaras da alma. Né, ele falou o seguinte, usando esse versículo que você falou, o coração você fala o que está cheio o coração. Boca fala o que está a boca fala que está cheio o coração. Ele falou, o que alimenta o nosso coração é a graça de Deus. O que alimenta a graça é a fé. O que alimenta a fé é a palavra de Deus. Então, se você tem a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sempre é a palavra. Sempre é. Conseguiu. Eu entendi. Que não é aquele carro, né? A palavra de Deus. É tão importante. Você percebe assim, você qualquer coisa vai cair em uma pessoa. Ele é o Logos, não tem como se escapar do prédio. Claro. Vai cair nele, vai acabar. Sempre. O testemunho de Jesus é o espírito da palavra, da profecia. Guarda a palavra no coração. Não, tem inúmeras passagens lá em Deuteronômio que fala para incutir a palavra no coração do filho. Porque o coração é a central, o centro catalisador do mal, como nós vimos, dele que procede os furtos, adultérios, não sei o quê. Como também, já que lá é o motor, o central, o ponto de tudo, onde tudo acontece e se resume, é lá que Deus derrama o amor dele. Romanos 5,5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, o nosso coração tem que estar sob o controle de Deus. Para isso você tem que viver na cruz, com Cristo crucificado. Por quê? A gente tem que se identificar com Cristo. Bom dia. A gente tem que se identificar com Cristo na sua morte, porque é na morte que a velha natureza foi extinta. E na sua ressurreição, porque é na ressurreição que a nova natureza é criada. Então a gente tem que se identificar com Cristo na questão da vida de crucificação. Você tem que viver a vida de crucificado. É o que Paulo vivia falando. Eu só quero saber de Cristo e Cristo crucificado. O viver que agora vive na carne, não vive pela fé naquele que a si mesmo se deu por mim. Gálatas 2:19, b e 20. Então, por que nós temos que nos identificar com Cristo? Na sua morte e na sua ressurreição. Na morte, porque é na morte que a velha natureza morre, e na ressurreição, que é lá que a nova natureza é criada. A gente tem que deixar de viver no velho e viver no novo. E por que nós temos que nos identificar com Cristo? Porque Cristo se identificou conosco. Ele assumiu a nossa natureza humana, foi feito carne e sangue, igual nós somos. Ele passou nos testes de qualificação, que foram as tentações. Isso também é identificação. Ele se identificou conosco nas nossas tentações. Isso eu estou citando sem citar, mas daqui a pouco citarei.
o texto de Hebreus 2, 14 a 18 e 4, 14 a 5, 10. Né? É aquele texto em que diz que ele se tornou participante de carne e sangue e se tornou sujeito às mesmas tentações que nós para que nos pudesse socorrer. Então Cristo se identificou conosco. Ele se identificou de uma forma geral com a humanidade. Quer ver? Vamos dar uma chegada aqui no texto que ele já está se fazendo necessário. Hebreus 2, 14 a 18. Diz o seguinte: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, né? O contexto aqui é Cristo, ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, que é o diabo, e livrasse a todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Éramos escravos, lembra? Satanás quer que a gente volte para essa condição. Pois ele, Cristo, evidentemente não socorre a anjos, socorre a descendência de Abraão. Por isso, tinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão tentados. Esses versículos, eles mostram a identificação de Cristo. Cristo se identificando com o ser humano. Se ele quisesse salvar as baleias, ele teria que ter vindo como uma baleia. Se ele quisesse salvar os vampiros, ele teria que vir num corpo com as características de um vampiro. Se ele fosse salvar os lobisomens, aqui eu estava vendo um negocinho que é de lobisomem, zumbi e vampiro. Se ele quisesse salvar anjos, eu só estou parafraseando o contexto, o 16 aqui. Se fosse para salvar anjo, ele teria vindo com asa, tal, roupinha branca, ele teria vindo com a forma angélica, ele teria participado da composição daquilo que caracteriza a composição angélica. Mas, como ele veio salvar o homem, então ele veio com carne, com sangue, suando, chorando, sofrendo, sob as mesmas condições que nós somos. Então, de uma maneira, primeiro Cristo, é que o texto ele é afunilante nesse texto aqui de Hebreus 2, 14 a 18. Primeiro, Cristo se identifica com a humanidade em geral. Todo ser humano é feito de carne e sangue. Então, é o versículo 14. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Então, Cristo era um homem como qualquer homem normal. Ele apenas vivia cheio do Espírito Santo. Ele não usou a divindade dele em momento algum. E além dele se identificar de uma forma genérica com a humanidade, ele se identifica de uma forma específica e particular com aqueles que da humanidade nascem de novo, que são os crentes. Satanás está preocupado com o incrédulo? Nós vamos estudar essa condição, isso ainda depois do estudo da armadura, nós vamos estudar como é que Deus lida com o gentio, como é que Satanás lida com o judeu, como é que Satanás lida com a igreja, e dentro de cada grupo desse, nas suas subdivisões, com o idoso, com a criança, com o rico, o pobre, etc. Satanás está preocupado com o incrédulo? Nem um pouquinho. Ele já é morto nos seus delitos e pecados. Se morreu, tá bom. Morte é a matéria-prima de Satanás. Ele trabalha com a morte. Se você já está morto nos seus delitos e pecados, você está lá no mundo, escravo, sob a ira de Deus, cegado por Satanás para não ver o resplendor do Evangelho, então você está onde ele quer. Você está no túmulo, você está no caixão, beleza. Agora, se você nasce de novo, no momento em que você se torna um cristão, que você herda a nova natureza, você que antes era inimigo de Deus, e éramos por natureza inimigos de Deus, não é o que fala em Efésios? No momento que você nasce de novo, você que era inimigo de Deus, agora se torna amigo de Deus. Ganhou um amigo. Deus agora é meu amigo. Grátis um inimigo. Satanás. De grátis você ganha um inimigo que te odeia. Que simplesmente quer te matar, te roubar e te destruir. Quer te transformar a pó, quer te peneirar. Quer acabar com você. Então, agora
Você é problema para Satanás. Você nasceu de novo. Então ele vai te peirazar. Ele vai te tentar. Quando você estava morto, beleza. Mas agora que você nasceu de novo, agora que você é vivo, agora você incomoda. Agora ele vai vir atrás de você. Então Cristo não somente genericamente participou de carne e sangue como qualquer ser humano, mas como também ele passou pelo teste de qualificação. Ele foi para o deserto, ficou passando 40 dias fome, sofreu tentações até o último momento lá, o rapaz do lado dele falando, ô, você salvou tanta gente que você não desce daí e salva nós. Satanás ficou usando até o último momento de tentações, de peirazações lá. E ele, semelhantemente, né, o verso 18, pois naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, se Cristo se identificou comigo, na minha natureza humana, carne e sangue, de uma maneira geral, ele se identificou com a humanidade. E de uma maneira particular, com nós, os nascidos de novo, com os crentes, ele se identificou nas tentações para nos socorrer. É por isso que eu estou falando que nós devemos nos identificar com Cristo. Na sua morte e na sua ressurreição. Só tem um jeito de escapar. Só tem um jeito de sobreviver nesse mundo. Se defendendo com a palavra iluminada. Essa eu gostei. Levantando o escudo neon. O escudo neon. Aquele escudo assim que fica brilhando no escuro. Já viu aquele lá? Na minha adolescência, era um cara muito Robert, como se diz, né? Eu gostava muito de aparecer. Até hoje ainda sou meio aparecido. Eu tinha uma roupa toda cor de Lumicolor. Ela era aquele amarelo Lumicolor. Quando eu chegava lá dentro da discoteca, que batia a luz negra, eu ficava meio azulado. Era uma lâmpada neon andando para cima e para baixo, igual um retardado, né? A gente gosta de aparecer, né, Jorge? Tênis verde que pisca, não sei o quê. Isso é fase. Isso é. Depois a gente só quer saber de ficar cada vez mais escondidinho. Mas isso é com o tempo. Então, Cristo se identificou com a humanidade e com o nascido de novo. Por isso que a gente tem que se identificar. Ele foi feito semelhante ao irmão em todas as coisas, né? Por isso que nós temos que nos identificar com Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Porque na sua morte é onde a nossa velha natureza fica. Fica aí. Eu estava até comentando com a Marluce. Dia 22 de outubro está chegando aí, né? Dia 20 de outubro também. É o dia do aniversário das pessoas. O casal Augusto vai fazer lá seus 60 e poucos anos. Dia 20 agora. Com corpinho de 70. Mas eu ainda quero. Eu acho totalmente incoerente com a fé a gente celebrar o aniversário. O Carlos Hamilton de Almeida morreu, gente. Ele é um defunto. O novo Carlos Hamilton de Almeida, que eu nem sei se chama Carlos Hamilton de Almeida, que ele tem um nome que está escrito numa pedrinha que só Jesus e eu vão saber, nasceu de novo no dia 14 de novembro de 2000, não era 1900 ainda, não, era 1981. Então, o Carlos Hamilton já morreu. O que está aqui agora é um fantasma, é um ET, é um alien. Na realidade é um alien, nós somos de outro planeta. Eu não sou desse mundo, eu deste mundo não sou. Nós somos peregrinos. Nós somos aliens, as pessoas não acreditam nisso. Mas nós somos aliens mesmo. Eu não sou desse mundo, eu desse mundo não sou. Mas até perdi o fio da medalha, né? E esqueci o que eu ia falando. Mas aí, então nós... o aniversário. Eu acho que o ideal... Eu estou pensando nisso, não sei se para esse ano dá tempo, mas para algum ano futuro, eu ainda quero comemorar meu aniversário num caixão. Põe um caixão na sala, enche de flor, deita e os irmãos cantam parabéns ao redor do caixão. Aí isso é legal. Estamos aqui celebrando o aniversário de alguém que já morreu. Os irmãos que têm entendimento da palavra. Tá vendo como são poucos? São poucos. Mas não é verdade, nós já...
E assim, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Já faz parte de uma nova criação. Sim. Mas nem dia foi. Não, eu já ouvi dizer que teve. E aí existiu a pretensão de ter um culto, né, quando morreu alguém. Isso também é bem bíblico. Fazer um culto quando morre um irmão, porque foi promovido. Então, isso é bacana. Mas com churrasco e tudo, com festa e dança judaica, aí é que é bom. Não, cremar, você vai querer que crema? Mas de qualquer maneira, Cristo se identificou conosco, na nossa dureza, na nossa humanidade, nas nossas tentações, na nossa morte. E isso está disponibilizado. A gente não usa se não quiser. A partir da semana que vem, nós vamos finalmente começar a armadura, nós vamos ver. Usar armadura não é facultativo. Gostei, é imperativo. Depois quero anotar isso. César, imperador. É imperativo. É imperativo. Eu não sei como é que a gente tem ela. Podemos orar? Pai amado, querido, em nome de Jesus, te bendizemos que a tua palavra é a verdade e é ela que nos liberta, Pai. Por isso te pedimos que possamos tê-la no mais íntimo do nosso coração, para que possamos sobreviver nesse dia mau. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.